Graças e paz, eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo nesta ministração do canal Conquistador. Essa palavra vai impactar a sua vida. Seja bem-vindo e seja edificado com esta palavra. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. Princípios para uma grande conquista. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como o de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu quero começar te dizendo que o reino de Deus é feito por princípios. O reino de Deus é regido pelos princípios que são leis, regras, premissas, conceitos. Esses princípios, eles não podem ser quebrados mesmo com uma justificativa de uma boa ação, porque no reino de Deus os fins justificam os meios. Esses princípios, eles não podem ser relativizados, eles são absolutos. Eles não podem ter jeitinhos, não podem ter atalhos. Os princípios de Deus, eles não podem ser mudados. Eles são imutáveis e são de geração em geração, não muda os princípios do Senhor. Mas quando esses princípios eles são obedecidos, eles geram na tua vida prosperidade, sabedoria, gera na tua vida a bênção do Senhor que te faz conquistar em todas as áreas. E eu quero te dar alguns princípios para que você conquiste abundantemente, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. O primeiro princípio é o princípio da doação. Está no verso 3 dizendo: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha, você sabe que coisa tremenda é que quando Jesus chegou, ele precisou de um barco para fazer de púlpito. E um barco para servir de plataforma para que eles ensinassem, que Jesus ensinasse a multidão. E Pedro já estava lavando suas redes, já estava desistido de pegar alguma coisa, porque eles passaram a noite toda trabalhando, cansado, desiludido, e eles estavam ali no final de uma jornada de trabalho,
mas eles não conseguiram pegar nada. Mas mesmo assim, eles entregaram o que eles tinham para o Senhor Jesus usar para a sua obra. E quando nós colocamos aquilo que temos à disposição do Senhor, Ele coloca o seu poder à nossa disposição para nos dar aquilo que ainda não temos. Foi assim que o Senhor fez com Pedro. Quando Pedro entregou o barco e deixou Jesus usar o seu barco, não é? Jesus colocou o seu poder à disposição de Pedro. Se você coloca a sua vida à disposição do Senhor, o Senhor vai colocar o seu poder à tua disposição para te dar aquilo que você nem espera mais. É assim que vai ser na tua vida. Porque vitorioso é aquele que sempre tem as mãos abertas para o Senhor. Porque ele vai encontrar sempre Deus de mãos abertas para ele. O segundo princípio é o princípio do desafio. Esse princípio se encontra no verso 4, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E esse é o princípio mais elementar para a conquista. O princípio mais básico para uma pessoa que quer conquistar é o princípio do desafio. Porque nós precisamos nos sentir desafiados por Deus para buscar superar os nossos limites. Você precisa se sentir desafiado. Deus está desafiando você a fazer aquilo que você ainda não fez. Porque desafio é o princípio motivador. Quando somos desafiados, nós viramos uma fera. E nos superamos e conquistamos aquilo que nem imaginaríamos que pudéssemos. O terceiro princípio é o princípio da obediência. Está no verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Veja que obedecer não é entender. Você imagine se Pedro quisesse entender como seria a sua pesca, porque ele já estava ali de uma noite cansado, ele já tinha tentado de tudo. Mas agora era diferente, agora ele tinha a palavra do mestre. Olha, talvez você tenha tentado de tudo na tua vida, de todas as formas, e nada deu certo, mas agora é diferente. Eu quero te dizer que agora você tem uma palavra de Deus dizendo: vai lá e faz aquilo que você ainda não fez. Ou pode fazer até aquilo que você já fez, mas agora você está debaixo, sob a palavra do Senhor. E ele não precisou entender como seria, simplesmente Pedro foi lá e fez o que o Senhor mandou. O quarto princípio é o princípio da produtividade, está no verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha, Deus não trabalha em vão. Tudo que Deus faz é produtivo. Deus não faz nada para que não dê certo. Tudo que Deus faz dá certo. Então, o Senhor não vai levar você a ter um trabalho improdutivo, não vai levar você a fazer algo que traga improdutividade para a tua vida, de jeito nenhum. Porque, olha, sem Jesus o problema era peixe, mas com Jesus o problema foi a rede. Na tua vida vai ser assim. Sem a palavra de Deus, sem o comando do Senhor, talvez o problema é a bênção. Mas com a palavra de Deus, debaixo desta palavra, o problema seu vai ser repartir a bênção que Deus te deu, porque o que Deus vai te dar é tanto que você vai ter que dividir com outras pessoas, porque não vai comportar. Foi assim que aconteceu com ele. Esse é o quinto princípio, o princípio da liberalidade. Está no verso 7, dizendo que eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, porque senão o barco deles ia afundar de tanta bênção, de tanto peixe. E assim será na tua vida. Você vai ter que chamar
as pessoas, você vai ter que compartilhar, você vai ter que dividir aquilo que Deus te der, aquilo que Deus fizer na tua vida, porque o que Ele vai fazer é grande e não vai ser só para você. Você vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Essa é a palavra sobre a tua vida, eu profetizo isso sobre a tua vida. O sexto princípio é o princípio da adoração. Está lá no verso 8, e diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O que Deus vai fazer na tua vida não é para você fugir de Deus, não é para você comemorar em outro lugar, não, ser aos pés dele. O que Deus vai fazer na tua vida é algo grande e poderoso, mas é para você se lançar nos pés dele, como Pedro fez. E ele se lançou e ele reconheceu o seu estado de pecaminosidade. Porque sem esse estado nós vamos pensar que somos senhores da bênção e nós não somos. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, admitir, reconhecer que somos pecadores e nos prostrarmos e adorarmos o Senhor, porque o que Ele vai fazer na nossa vida é para a glória do nome dEle e não para a nossa glória. E o último princípio, o sétimo princípio, é o princípio da renúncia. Diz no verso 11: e, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha, Deus tem um chamado para você. Deus não só quer abençoar a tua vida, não. Deus tem muito mais. Porque Ele quer ser a fonte da bênção contínua na tua vida. Essa é a vontade do Senhor. Então a chamada do Senhor é para que você fique perto dEle. Deus tem uma chamada para você, para que você se entregue e entregue tudo o que você tenha e vá servi-lo. E vá fazer aquilo que Ele te manda, vá fazer a vontade dEle, porque foi assim que Pedro fez. E o Senhor chamou ele e disse assim: olha, venha ser pescador de homens. Porque o maior chamado na tua vida é que você deixe tudo para pregar a palavra dEle, para você ser pescador, pescadora de homens. Olha, significa dizer que este chamado é um chamado urgente. Não dava tempo ali Pedro dizer: Senhor, eu vou orar, eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou consultar outras pessoas, eu vou consultar a minha família. Não, o chamado de Deus na tua vida é urgente. Ele pergunta agora, nesse momento: você quer entregar a sua vida para mim? Eu tenho um chamado para você, um chamado integral, um chamado para você servir ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. E eles deixaram uma empresa familiar, uma microempresa, não é? Porque eles tinham os seus sócios e tanto Pedro como os seus sócios deixaram seu barco e foram servir ao Senhor. E eu pergunto a você nessa hora: qual é o chamado que Deus tem na tua vida? Para que Deus está te chamando? Ou por que Deus está te chamando? Ou para fazer o que nesses dias o Senhor está chamando você? E talvez você esteja relutante em obedecer, em deixar tudo para fazer o chamado. Eu digo uma coisa a você: Deus tem algo grande para a tua vida. Deus tem um chamado para você. Mas eu quero liberar esta palavra hoje com esses princípios de conquista para que o Senhor possa te abençoar plenamente. Eu quero que a bênção do Senhor recaia sobre a tua vida e você viva a bondade de Deus e o Senhor amplie as suas conquistas em todas as áreas e que esse Deus Todo-Poderoso, Ele possa cumprir na tua vida as suas promessas. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para assistir o próximo vídeo, o vídeo que vai sair na próxima semana. Será um vídeo que edificará, uma palavra tremenda que edificará a tua vida. Se você gostou e foi edificado com essa palavra, por favor, nos ajude
se inscrevendo no nosso canal e dando um like, essa mãozinha para cima que está aqui embaixo do vídeo no YouTube. Eu quero convidar você até a próxima semana. Deus te abençoe, graça e paz.